Olá, boa noite, sejam bem-vindos a uma live da No Sentido Agora Estou. Temos 4 minutos para conversar antes de iniciar a live. Tá? Amanda é responsável aí pelo compartilhamento. Na última semana, na verdade, a partir de sexta-feira, se eu não me engano, a gente começou um processo aqui referente aos artigos que nós criamos, referente às frases que nós criamos, o conteúdo que é disponibilizado para vocês no Instagram, o conteúdo que é disponibilizado para vocês na página do Facebook, ele tem um embasamento, então ele tem uma teoria por trás. Então essas frases, Ricardo Cruz, muito boa noite, elas não surgem do nada, né? Então tem uma base sim, tem todo um contexto, e nós trazemos nesse momento aqui para vocês. Então nós pegamos uma frase, nós discutimos essa frase para embasá-la, né? Vamos dizer assim. Né? Vamos seguir. O conteúdo utilizado para a criação dessas frases, para o tratamento clínico, é o conteúdo psicanalítico. Tá? Eu sigo a linha psicanalítica. Amanda Pereira, boa noite. Eu sigo essa linha psicanalítica e nós utilizamos desses insights para quê? Para trazer de uma forma mais suave, de uma forma mais direta, de uma forma mais compreensível os conceitos e a história psicanalítica, tá ok? Então essas frases, ela tem sim um conceito teórico por trás dela. Essas frases, ela tem sim um embasamento por trás dela, tá? Elas não são aleatórias, elas não são à toa, tá? Durante a semana, nas tardes, de segunda a sexta-feira, salvo na quarta-feira, que a nossa live é às 21h, nós temos estudos. Essa semana, em particular, eu estou pensando talvez na próxima, nós vamos manter o processo das frases, tá? Assim, eu gostaria de entrar em um estudo relacionado à psicopatia. Devido ao conteúdo a ser tratado, eu tenho pretendido a lançar no horário noturno, tá? Então nós vamos estar alterando o horário dos estudos de tarde para noite, para que eu possa tratar desse conteúdo, tá? Para que a gente possa perceber, tá ok? Falta um minutinho ainda. Vamos dar continuidade, tá? O projeto tem crescido. Eu agradeço a cada um que tem participado, agradeço aos pacientes, agradeço a todos que compartilham nossas lives, agradeço a todos que leem nossos artigos, que nos dão retorno, agradeço as pessoas também que nos trazem perguntas, assim eu posso elucidar conceitos psicanalíticos para todos, as perguntas são de suma importância e é uma grande ferramenta, desculpa pessoal, é uma grande ferramenta ao nosso favor, para quê? Para alcançar aquele que ainda se sente reprimido, se sente tímido de levantar uma questão mediante ao texto que está sendo expresso, tá? Vamos, tá? Vamos dar start. Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer. Pô, Rafael, o que você está pensando com isso, né? Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer. Perceba que na nossa vida, ao decorrer da nossa história, nós se deparamos com os limites.
Limite financeiro, limite profissional, limite acadêmico, limite físico, limite pessoal, tá? Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer. Assim, eu compreendo que ninguém é feliz 100%, tá? Ninguém vai ser feliz o tempo todo. Mas tem sim que ter a sua parcela de realização, ter a sua parcela de satisfação, ter a sua parcela, né, de vida bem vivida, sua parcela de prazer. O não querer aqui, ele vem como? Eu não aceito essa angústia, eu não aceito esse abalo emocional, eu não aceito este desconforto, eu não aceito a minha situação. Quando eu identifico o que realmente me limita, quando eu me conheço, quando eu compreendo esses limites, eu posso alterar. E o limite, ao invés de se tornar uma parede, uma barreira, uma resistência, vem a se tornar um desafio. E assim, o processo de encarar um limite, o processo de encarar um desafio, quando vencemos essa circunstância, essa adversidade, ou seja o que for que foi identificado, dentro desse processo nós ganhamos experiência, nós ganhamos sabedoria. Nós ganhamos sabedoria. Nós colhemos um benefício de não aceitar aquilo que foi imposto. Com base em que você fala isso, Rafael? Teve um homem, muito citado aqui, por acaso, que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, que identificou uma patologia que não poderia ser tratada. Para ser mais direto e sincero, os médicos da época diziam que era uma mentira, era um engodo. Essa patologia em específico, histeria, ela causava dores em diversas partes do corpo, ela causava paralisação, ela causava uma série de sintomas, às vezes muito difícil de diagnosticar. Logo, quando fazia um check-up, os exames, e não tinha nenhuma alteração no biológico, no físico, as mulheres eram tidas como mentirosas. Não existia um tratamento para o que hoje nós conhecemos como depressão, não existia um tratamento para o que hoje nós conhecemos como ansiedade, não existia um tratamento para o que hoje nós conhecemos como síndrome do pânico. Tudo começou naquela época. E assim, fica implícito que ele não aceitou a situação. Ele acreditava que era possível ser tratado. Sendo assim, um médico renomado, neurologista, foi estagiar em Viena, onde ele começou até o primeiro contato. Ele já se sentiu limitado, mas não aceitou o limite e passou para outro ponto. Chegando nesse outro ponto, uma técnica de hipnose que aderiu. Mas ainda não tinha os resultados significativos que ele queria. Quando ele volta, ele se afilia com Brauer. E é aí que ele tem o primeiro caso de sucesso. A primeira diminuição dos sintomas, feita pela psicanálise. Mas a hipnose, ela trata os sintomas, mas não visa a causa.
E quando não tratamos a causa daquilo, é como se fosse um carro. Quebrou uma peça, você troca, mas você não sabe o porquê quebrou. E recorrente vai quebrar outra peça. Por quê? Porque você não tratou o problema. Quando não trata o problema, ele tende a se manifestar novamente. Novamente. E é por isso que a clínica psicanalítica, ela não visa o tratamento dos sintomas. A clínica psicanalítica visa o tratamento da causa. Para que assim possamos perceber a diminuição dos sintomas. Freud, percebendo a limitação, percebeu possibilidade de tratamento, encontrou um tratamento para quem antes não tinha. Percebendo essa limitação, de outras maneiras, com outras formas, eles foi tentando até chegar na base da psicanálise que é utilizada até hoje. Utilizada até hoje. Desde 1900 até hoje. Falar livremente. Discorrer livremente. Colocar para fora tudo que você pensa. A gente enfrentando adversidade durante nossos dias, nem dá muita atenção nisso, mas muita coisa do que você pensa não é verbalizada. E quando começamos, só de falar você já tem um ganho. Porque existe um alívio. Só de falar, você se escuta e começa a perceber aquilo que tem sido pensado de outra maneira. Um limite foi quebrado. Um homem que identificou o seu limite, não aceitou esse limite e continuou. Ele para ali, ele só escreveu um livro? Não. Ao decorrer da vida, ele nunca parou de quê? Né? Do que ele nunca parou? De agregar conteúdo à sua obra, de agregar conteúdo ao seu construto teórico, abordando diversas áreas da psique humana, da nossa experiência de vida. Muitas vezes sendo criticado por isso. Por quê? Porque o limite da época, o tabu, era não falar da sexualidade. E Freud vem, arrebenta com tudo praticamente. O desenvolvimento psicossexual é psicanálise. É psicanálise. Freud identificou as manifestações sexuais durante a vida do ser humano. O como era amadurecido isso. Podendo assim, possibilitando assim, tratar muitas patologias relacionadas a esta manifestação. Por isso que a linguagem da psicanálise fala de desejo, fala de pulsão, fala de libido. Ele falou daquilo que ninguém gostaria de falar. Que já estava muito bem definido como é. Ele construiu uma ideia da psique humana. Com seus estudos, com a sua clínica. É perceptível o amadurecimento desse construto teórico ao decorrer da obra freudiana. Tá? Um exemplo, a primeira tópica, na minha mãozinha aqui. Tá? Essa parte de baixo seria o inconsciente. A linha dos dedos pré-consciente, acima consciente.
primeira ideia da psique humana. Ao decorrer, ainda continua amadurecendo, inclui o id, completamente consciente, o superego, nós vamos falar dele hoje, consciente, pré-consciente, inconsciente, e o ego, que nós tantos ouvimos por aí de uma forma que ele não é. O ego representa o eu. Nós vamos construindo essa ideia. Os limites, né? Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer. Esses limites, esses desafios, por assim dizer, eles são impostos pela sociedade. Eu acabei de parafrasear um trecho da biografia freudiana, no qual ele identifica limites e não o aceita. A sociedade ditava aquela regra e ele não aceitou. Eu não estou vindo aqui falar que você deve quebrar o limite alheio. Nada que prejudique a você ou a outrem. Eu venho aqui falar desse limite que é imposto, muitas vezes, também pelo outro. E por nós mesmos, de acordo com a interpretação da nossa realidade. Tá bom? Superego. O que tem aqui nessa instância psíquica? Estou muito próximo da câmera. Orientação parental, orientação teológica, regras de condutas, acordos sociais, moralidade, ética. Está aqui no superego. Você está falando para mim ir contra o que eu fui ensinado? Depende. Depende. Eu não estou falando para você ir contra aqueles que você ama. Mas algumas situações antes recebidas de uma forma imatura, que a maioria dessas informações nós recebemos na infância, algumas dessas informações, elas nos limitam hoje. Nós não só recebemos orientações positivas, nós introjetamos também insultos, ofensas, maus tratos, seu insignificante, seu monte de... Você nunca vai ser ninguém na vida. Você não tem capacidade nenhuma. Como que você quer ser alguém assim? E nós introjetamos isso. E realmente a psique, ela vai conter esse conteúdo. O superego, ele não está lá só para guardar o conteúdo, não é um arquivo. Eu até discordo dessa ideia de tratar como arquivo, de tratar como software, não é assim que funciona. Então, essa instância psíquica que mantém esse conteúdo, ela trabalha junto ao ego, trocando informações com ele, como um sensor. Então, quando eu vou contra aquela ideia que me foi introjetada, aquela orientação que me foi passada, eu me sinto culpado. Eu sinto que eu estou fazendo a coisa errada. Tem um sensor lá que introjetou uma informação que não condiz com o conceito do que eu sou, que introjetou uma informação que não condiz no ambiente que eu estou agora. Você pode, seja o que for, identifica esse limite.
Identifique essa informação. Mas é a sociedade que fala que todo mundo que usa barba, todo mundo que tem tatuagem é o não sei o quê, que não vai... Identifica. Identifique esse limite. Ah, mas eu também venho. Identifique esse limite. Ah, mas meu pai... Você não é o único nesse barco. Identifique esse limite. A minha mãe... Identifique esse limite. Vê se tem relação com o contexto atual. Talvez hoje você está com a sua família, você está com seus amigos, você está sozinho em casa, e ainda se atormenta, ainda se angustia, muitas vezes nem sabe o porquê, por causa de uma palavra de uma pessoa inconsequente. E você colhe as consequências. Muitas vezes não falamos durante o período, perdão, muitas vezes falamos durante um momento de fúria, algo que estava reprimido, que estava preso. E a pessoa solta aquilo para fora. E óbvio que ela não vai gritar com o patrão. Óbvio que ela não vai gritar com a pessoa que deu o calote nela. Ela vai gritar com a pessoa que não tem recursos nem para argumentar e nem sabe o porquê está ouvindo aquilo. Identifica esse limite. Pô, mas eu não consigo ver porque eu estou angustiado hoje. Eu não consigo ver, não tem motivo, eu sou assim. A mente humana, a psique humana, trabalha com um determinismo. Nada é arbitrário na psique humana. Nada é arbitrário na psique humana. Nada é arbitrário nela. Ela trabalha com um determinismo. Tanto que as manifestações oníricas, elas só acontecem com aquilo que nós vivemos. Eu estou falando dos sonhos. O material que ele usa para elaborar aquele momento é uma condensação das experiências de vida. E tem sim muito da sua história em um sonho. É possível identificar cada etapa, cada detalhe, cada intenção, cada manifestação desse sonho. A gente caminha, a gente vive, a gente experiencia, e chega um psicanalista e fala que não é arbitrário esse sofrimento que eu não sei de onde vem. Eu sempre fui assim, não foi sempre assim, não. Não foi sempre assim. Já fiz uma bateria de exames, eu sou assim. Não é assim. Não tem que ser assim. Não temos que sofrer por isso. Orientações equivocadas. Acreditar que a sociedade hoje tem todas as respostas para tudo? Limite. Limite. Encontre um meio. Encontre aquilo que te limita. Encontre algo por que lutar. É satisfatório, posso te garantir. Quando você se percebe, pô, eu não consigo fazer isso, eu não tenho energia, não tenho força, eu estou preocupado com isso. Limite. Limite. Identificou o limite? É um desafio. O que eu tenho que fazer para tratar isso? Um sintoma. O que eu tenho que fazer para lidar com isso? O que eu tenho que fazer para ser mais saudável? O que eu tenho que fazer para ser tranquilo? Conseguir ler um livro? Conseguir ver um filme? Ter um momento em família? O que eu tenho que fazer para parar? Meu, não consigo ficar parado. Imagina o tormento.
eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que mexer, eu não consigo ficar em casa. A mente a mil, eu tenho que estar conversando com alguém. E quando a madrugada cai e você não consegue dormir? Não consegue descansar a cabeça no travesseiro? Reprisando aquela novela que você já viu a vida inteira. Ah, mas o problema é diferente hoje. Mas o mecanismo é o mesmo, jovem. Repetindo, 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 sempre encontrando outra situação para repetir, repetir, outra situação para remoer, outra situação para se angustiar, outra situação para chorar, outra situação que vai repetindo, repetindo, repetindo. E é aí que a nossa vida passa. É aí que a nossa vida passa. E ao invés de lidarmos com esse limite, esse desconforto, esse desafio, aceitamos algo que não pertence a nós e simplesmente deixamos de viver, deixamos de satisfazer, deixamos de desfrutar. E aquela potência que existe em você, aquela potência que poderia ser uma próxima pessoa culta, um próximo gênio, um próximo criador, um próximo empresário, se esvai. Se esvai onde, Rafael? Nas angústias que eu enfrento durante a vida. Por quê? Porque eu não identifiquei aquele limite, eu não lidei com ele. Eu não identifiquei o motivo da dor. Eu deixei que isso me levasse. Não tem que ser assim, pô. Não tem que ser assim. Você tem que viver, você tem que satisfazer, você tem que realizar, fazer aquilo que você acha melhor. De uma forma positiva. Nunca invadindo o espaço do outro. E nunca lesando a você mesmo. Encontrar algo que seja seu, que seja só seu. Ah, mas eu já tenho mais de 30 anos. Eu passei a vida inteira trabalhando em empregos que eu não gostava, mas nem por isso eu deixei de fazer meu trabalho. Para que eu pudesse manter um estudo para estar aqui presente hoje e fazer uma live para 9 pessoas. E eu me sinto realizado. Isso é satisfatório para mim. A gente não vive no país da Doriana, né? Não é assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ralar, a gente tem que cuidar, a gente tem que construir, a gente tem que fazer. A nossa realidade é diferente. A gente não tem só um período para estudo. Trabalha 8, 12 horas, ainda vai para o estudo, dorme 4, 5 horas e vai para casa. E no final de semana ainda tem mais coisa para fazer, porque a maioria dos empregos não para no sábado. Tem que ser forte, tem que ter potência, energia. Não dá espaço para essa angústia, para essa insatisfação. O emocional alterado, o meu corpo começa a doer, marca. Alimentação, conversão no corpo, velho. Você começa a sentir no corpo aquilo que você não consegue expressar, aquilo que você não consegue falar. Um psicanalista tem que estar apto a olhar a situação
pelos olhos do paciente. Para que um psicanalista possa tratar de um problema, ele tem que ter passado por aqui. Por que você acredita que eu colho tantos resultados? Porque eu sofri. Porque eu conheço essa dor. Porque eu conheço essa limitação. Porque eu conheço essa dificuldade. Porque eu conheço a perda, eu conheço o abuso. Eu conheço a violência. Eu conheço a falta, eu conheço a ausência, eu conheço a solidão. O construto teórico da psicanálise foi só a cereja do bolo. Foi só a cereja do bolo. Para que eu usasse aquilo que habita em mim em favor de vocês. Conhecer todo o processo da psique me possibilita, todo o construto teórico me possibilita estender uma mão e te puxar para fora. Utilizar seus próprios recursos para que você vença esse limite. Para que você vença essa barreira. Não podemos ter tudo que queremos, mas podemos não querer. Eu não sei em qual momento você está da sua vida. Eu não sei qual é o seu limite, eu não sei qual é a sua dificuldade no momento. Mas assim como Freud, assim como eu não aceitei as limitações que a própria sociedade me impôs, você também não precisa aceitar. Você não precisa aceitar angústia, não precisa aceitar dor, não precisa aceitar desconforto, não precisa aceitar depressão, não precisa aceitar abuso, não precisa aceitar desrespeito, não precisa aceitar preconceito, não precisa. O preconceito, palavra interessante, é uma herança histórica. Tá? E ela visa o quê? O controle. Muitas vezes a pessoa preconceituosa nem tem a ideia do que está fazendo. Mas quando eu pego algo irredutível das suas características e utilizo como inferioridade, eu tenho o fim do quê? De te diminuir, de te controlar. Interessante, né? Aqui ele fala isso. Aí, aqui ele age assim. Olha a cor dele. Tem o papel de te colocar num patamar diferente da pessoa. Sendo que quando há essa prática, posso dizer que é um estorvo, uma falha da humanidade. Falhamos ao alimentar esse tipo de cultura, esse tipo de prática social. Limite. Eu não preciso aceitar isso na minha vida. Nem vocês precisam aceitar. Não é porque meus pais, meus avós reproduziam que eu preciso, que eu necessito reproduzir isso hoje. Reconheça o seu limite. Quebra ele. Aceita como um desafio. Utiliza ele a seu favor. Utiliza ele ao seu favor. Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer.
Nossa geração, por lidar com muita privação, nós não podíamos escolher. Então, de certa forma, a minha geração, a geração anterior a essa, não podia dizer não e aceitava tudo que era imposto. Toda a prática que era feita, não podia dizer não. E nisso, aceita praticamente todas as angústias, sem ao menos criticar, racionalizar. Naquele momento, onde enfrentávamos a privação, aquele momento que não podíamos escolher, era o recurso, não é culpa dos nossos pais. Foi aquilo que nos foi passado. Era o recurso que ele tinha, era a cultura que eles tinham, era o conhecimento que eles tinham. Eles trabalhavam para ter aquela comida na mesa. Você não podia ser. E nós trazemos, introjetamos lá no nosso superego essa informação e trazemos conosco. Um não dito no momento certo é libertador. Você não tem que aceitar tudo. Não tem motivo, não existe motivo. O contexto é diferente, o conceito é diferente. Tem que sim racionalizar, criticar a situação. Um ego maduro, racional, crítico, percebendo a situação exatamente como é. Diferente de um contexto anterior, onde foi passada essa informação para mim. Quebramos um limite quando não aceitamos essa angústia em nós. Que o seu não te favoreça. A ideia de não podermos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer, é o quê? Simplesmente, assim como embasei a história, ou a biografia de Freud, não aceitar esse limite. Não aceitar que uma pessoa que está sofrendo está mentindo. Histeria. Foi quebrado um limite, vários limites, para que hoje nos possibilitasse esse tratamento. Não aceitar a situação da qual eu vivo. Reconhecer esses limites. Bater de frente com isso. Lidar com isso. Quebrar essa barreira. Não tem que ser assim. Identifica esse limite. Identifica ele. Se é uma angústia, se é um desconforto, se é um pensamento inquietante, se são as dores que se manifestam no seu corpo, uma conversão orgânica devido a um conteúdo reprimido, se é um sintoma que já passou diversas vezes no médico e não tem solução, a gente lidar com isso. A gente enfrenta isso. Se eu encaro esse limite como um desafio, como eu te falei, o processo me traz um ganho de experiência, de sabedoria. Eu tenho um benefício. E o interessante
é que se torna prazeroso identificar isso em nós. Pô, mas eu não estou conseguindo fazer isso, o que eu preciso fazer? Ah, mas eu não sei lidar com isso, com quem que eu preciso falar? O que eu preciso ler? O que eu preciso estudar? Ah, eu tenho desejo de ser, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu não estou falando aqui que é um passe de mágica, que é um estalo. Eu falo do processo que nos traz a experiência. Começa pequeno, pô. Não é tudo de uma vez, não. É uma coisa de cada vez. Identifica ele, olha para ele, analisa ele, organiza o que precisa fazer e faz. E não precisa, não precisa ser num dia só. É um processo, é pequenas etapas. E quando menos perceber, já estamos olhando para outra coisa, já estamos querendo mais. Enfrentar isso, lidar com isso, vencer isso. Isso o que, Rafael? Isso que nos limita, velho. Imagina as limitações de um homem que viveu no século XVIII. Olha o contexto que nós vivemos hoje. Se ele não aceitou os limites da época, hoje, que está tudo muito acessível, você consegue bons livros gratuitos na internet, você consegue bons vídeos, bons profissionais, bons aconselhamentos, boas orientações, boas análises, boas direções, bons conteúdos. Você consegue e ainda se vê parado, se vê limitado. O que está acontecendo? O que eu preciso mudar em mim? Que limite é esse que me impede de ser feliz, pô? Eu não estou falando de sucesso profissional, não. Eu estou falando de viver bem, de viver com qualidade, de viver com vontade, de viver com satisfação, de ter orgulho desse momento e um dia poder contar dele. Eu tô falando de vida, pô. Tô falando de vida. O que tá te limitando? Com o que você precisa dar? Com o que você precisa lidar? Por que você não consegue? Existem pessoas, eu te garanto que existem pessoas que passaram por situações iguais ou piores à sua e conseguiram passar por isso. Vamos pra frente, pô. Mas tá doendo, pô. Como que eu vou fazer? Não prive a sua existência do aprendizado da dor. Se existe uma angústia, se existe um desconforto, se existe uma dor, se existe algo que te incomoda, tem uma causa. Identifique essa causa. Identifique esse limite. Trate ele. Busque ajuda. Busque uma sessão de análise. Para quê? Viver bem. Satisfazer, se realizar. Se você perceber, meu, uma coisa importantíssima, importantíssima. Para ficar triste, você não precisa mover um músculo. Você não precisa demandar nenhuma energia. É simplesmente se deixar levar.
seja pelo que for. Logo a tristeza te domina. Mas para todas as outras coisas que você for realizar, você precisa dispor essa energia. Você precisa se doar. Você precisa de potência. E potência existe dentro de você. Essas orientações que nos limitaram, esses conteúdos, muitas vezes equivocados, nos limitaram. Identifica o porquê você não é aquilo que você gostaria de ser. Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer. Às vezes não vai dar certo, às vezes é adversidade, mas só de você estar em direção daquilo que você almeja para você, já é satisfatório, já é prazeroso, já é enriquecedor. Talvez a gente possa não chegar, mas eu te garanto que todo esforço será recompensado. E essa energia, essa potência, essa vontade que você se dispor, de você realizar, trará resultados significativos. Naquele tempo, eu quis, eu fiz e eu conquistei. Não aceita esse limite. Não aceita limite. Não estou falando para você sair estourando seus cartões. Não aceita esse limite, essa situação financeira, essa dependência de uma empresa. Não aceita esse limite. Você é mais que um emprego, você é mais que uma postura social, você é mais que um rótulo. Você é muito mais que isso. Injusto é rotular uma pessoa. É injusto, injusto. Porque independente do que ela faz, quando faz algo que parece com aquilo que o rótulo diz, já aponta um dedo. Não aceite rótulos. Não aceite de nenhuma forma. Não aceite essa limitação. Você não é aquilo que os outros dizem. Identifique realmente aquilo que você é, identifique realmente seus limites, o que possibilita isso é uma análise, a psicanálise, é o se conhecer, é o escrever a sua história, é se observar. Pô, mas aqui, ó, aqui eu tive vontade, lembra aquele trabalho que eu fiz na escola, foi aplaudido, teve o primeiro lugar, lembra aquele, olha só, como eu jogava bem bola. Faça aquilo que te faça aquilo que te satisfaz. Faça aquilo que te realiza. Nem tudo é dinheiro, pô. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é profissional. Nem tudo é acadêmico. Existem outras áreas que a gente pode sim se satisfazer. Ah, mas eu já trabalhei a vida inteira e... faz um curso. Faz um curso. Encontra um meio, lê um livro. Se torna voluntário. Com qual idade o Pat Adams se tornou médico mesmo? Com qual idade não sei se é coronel ou general
da empresa de frango lá, abriu uma franquinha. Com qual idade Roberto Bolanhos conquistou o sucesso? 42 anos de idade. Já tinha lutado uma vida inteira. Nós se dispomos a fazer muitas vezes coisas que nós não gostamos pela necessidade. Mas eu não tenho que aceitar isso a minha vida toda. Existe uma forma, existe um meio. Estude, planeja, construa, elabore, busque. Existe um meio. Não aceita esse limite. Não aceita essa situação que te colocaram. Não aceita, meu. Identifica o que está te limitando. Identifica aquilo que você quer fazer, velho. E vai para frente. Aceita o desafio. Vai doer. Não vai ser fácil, vai ter adversidade. Bate de frente com isso. Nenhum mal perdura na nossa vida. Enquanto a gente está preocupado com conta, enquanto a gente está preocupado com carro, enquanto a gente está preocupado com a vida de outras pessoas que não estão nem aí, a nossa vida passa. A nossa vida passa. E o tempo que tinha para viver passa também. É um recurso que nós temos e ele é limitado. Não é infinito. Enfrenta isso. Não aceita essa limitação, não aceita esse momento, não aceita essa angústia, não aceita essa dificuldade, não aceita esse problema. Bate de frente com isso, pô. O que eu preciso fazer? Com quem eu preciso falar? Onde eu tenho que ir? Tira esse limite de você. Existe um meio. Vai pra frente, pô. Enfrenta. Enfrenta isso. Não podemos ter tudo o que queremos. Isso é um fato. Dadas as circunstâncias que nós vivemos, nós também não podemos não querer. Não aceite essa limitação que foi imposta por você ou por outro. Vá de encontro àquilo que você almeja na sua vida. Nosso tempo é escasso. Utilize o que você fez até hoje ao seu favor. Vença esse momento. Quebre essa barreira. Deixa de lado aquilo que você não pode mais carregar. Nem tudo está dentro do contexto que você vive hoje. Nem todos vão subir com você no pódio. Valorize-se. Valorize esse tempo, valorize a sua vida. A gente não veio aqui para passar em vão. A gente não veio aqui para sofrer, a gente não veio aqui para chorar. Utilize esse tempo ao seu favor. Utilize esse tempo à sua realização, à sua satisfação, à sua felicidade. Utilize seu tempo. Não permita que ninguém tire aquilo que lhe pertence. Não permita que ninguém lhe limite pelo que você é, ou o que eles acham que você é. Não permita que orientações fora de contextos
te atrapalhem em sua caminhada. Desenvolva, sim, busque uma prática psicanalítica, desenvolva esse ego racional, ego crítico, identifica contra o que você está lutando, segue em frente. Não se limite. Não pare. Vamos ver o que o pessoal escreveu. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, tá bom? Obrigado, obrigado. Boa noite, Loren Baixinha, Rosana Marques. Pessoal que está assistindo, deixa o seu boa noite aí. Ricardo Cruz, Amanda Pereira, Rosane Kick. Boa noite, é uma honra. Sempre são, Rosane Kick. Quando aprendemos a dizer não, infelizmente, às vezes perdemos o que nunca foi nosso. É a vida que segue. Perder o que nunca foi meu. Realmente você está perdendo? Realmente existe uma perda? Realmente existe uma perda quando se diz não? Fica difícil, só numa frase, elucidar o real contexto dessa afirmação. Mas perder aquilo que não lhe pertence fica complicado. Pois já não te pertence. O que você está perdendo? Por que foi manifesto esse não? Ao decorrer da nossa vida, idealizamos situações. Acreditamos que temos esse controle, esse poder. Tomamos posse. Mas quando identificamos, quando a realidade bate, ela vem, percebemos que não é nosso e que nunca foi. Talvez o não, nessa curta frase que foi dita, venha como um aceite da minha realidade. De que realmente nunca me pertenceu. E a ideia de posse se torna complicada. Se nós tratarmos de uma pessoa, nesse caso, será mesmo? Será mesmo que um dia eu posso ter a posse de alguém? Será mesmo que a pessoa me pertence? Será mesmo que foi meu? Há quantos séculos atrás fazia isso? Ter posse de alguém. Logo, a posse de alguém representa uma escravidão. A pessoa deve cumprir com aquilo que eu quero, que eu almejo. É complicado. É complicado. Pessoas não são objetos. Eu não posso ter a posse de um ser humano. Você me pertence. Vai fazer o que eu quero. Ah, mas eu não falo isso. Mas pensa como deveriam agir em determinadas situações.
Idealizo algo onipotente, porque a pessoa, para reagir como eu acredito que tem que ter a telepatia, porque muitas vezes não é verbalizado, e devem cumprir com as minhas vontades. Idealizar algo assim e projetar nos outros é assinar o contrato de frustração. Nós devemos amar as pessoas pelo que elas são. E não somente pelas atitudes dela. Essa frustração vem do quê? De eu esperar que alguém haja conforme a minha vontade. Já faz alguns séculos que nós não trabalhamos assim. Vamos ver as mensagens. Neuza Daniel, boa noite. Realmente não podemos ter, mas um esforço podemos compartilhar. Tá? Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos não querer. Né? Nem sempre, pegar o gancho do ideal, eu vou ter a situação ideal ao meu favor. Nem sempre eu vou ter a situação ideal ao meu favor. Nem sempre. Nem sempre eu teria essa situação ideal ao meu favor. Então, logo, quando eu idealizo, quando eu crio o ambiente perfeito na minha mente, como que deveria ser, o ambiente ideal na minha mente, como deveria ser, quando eu crio isto, quando eu me percebo desta maneira, criando, idealizando, manifestando, eu nunca vou ter aquilo que eu quero. Por quê? Porque, qual brasileiro trabalha com aquilo que é ideal? É uma cultura. A gente lidar com limitações, com dificuldades, com adversidades, com problemas. Com o esforço podemos compartilhar. Compartilhar o quê? As nossas conquistas, o nosso bem-estar, o nosso amor, a nossa realização, a nossa satisfação de viver, o nosso trabalho. Alex Supertramp. Alex Supertramp. É uma pessoa maravilhosa. Se vocês quiserem assistir o filme, chama Na Natureza Selvagem, que pós-morte foi feito todo um caminho, um percurso que o Alex Supertramp fez. Alex Supertramp se formou em Yale, tinha uma carreira promissora pela frente, ganhou um carro zero dos pais e um dia insatisfeito, pegou o carro, andou até onde a gasolina acabou, no meio de uma estrada. Ao lado do carro fez uma fogueira, queimou todos os seus documentos e seu dinheiro. Continuou caminhando a pé. O que ele tinha eram 2 livros que ele carregava.
Alex Supertramp, ele nunca escreveu um livro. Mas nesses livros que ele carregava com ele, que ele amava aqueles livros, ele escrevia pequenas frases. Ei, Rafael, hein? E uma das frases do Alex Supertramp: a felicidade só é real quando compartilhada. De que adiantaria a gente se realizar? De que adiantaria a gente se satisfazer se não tivesse ninguém ao nosso lado? Obrigado. Loren Baixinha, o filme chama Into the Wild, né? Ou Na Natureza Selvagem. Eu acho que tem para comprar a visualização no YouTube, tá bom? Eu não sei se tem algum streaming hoje. Eu já assisti há um bom tempo. Me inspirei muito nesse rapaz. Inclusive, você encontra as fotos dele, as fotos que ele tirou na internet. Então tem a foto do próprio Alex Supertramp, do percurso que ele tirou. Eu gostaria de analisar esse filme com vocês, tá? Seria maravilhoso fazer isso. Meu, seria uma honra fazer isso. Talvez na quarta-feira que vem eu traga a análise do Into the Wild. Tá bom? Muito bom mesmo. E eu não vou dar spoiler aqui, mas você pode ver o conteúdo, o ônibus, até onde ele chegou, o que ele fez da vida dele, tá? E a máxima que ele escreveu, que a felicidade só é real quando compartilhada. Na Natureza Selvagem, Alex Supertramp. Tá bom? Aprendi a dizer não e já não agrado a todo mundo. E é verdade. Eu vou falar assim. É complicado que muitas vezes as pessoas acreditam que somos obrigados a cumprir com os interesses e a vontade dela. Mas assim, como hoje eu falei de limites, em relação a esses limites que nós vivenciamos, nós temos limites. Então, logo, quando eu ceder a uma vontade alheia, se eu não perceber os limites aos quais eu tenho, eu posso me lesar. Eu posso aceitar algo que me angustia. A outra parte, muitas vezes, não vai entender o meu lado. O porquê eu estou me recusando. Mas eu tenho sim que me conhecer. Tenho sim que tratar com relação a esses limites. É sábio lidar dessa maneira. Você não precisa simplesmente só dizer, não, eu não posso por causa disso, disso e disso. Tem que encontrar outra maneira, outra forma, como lidar com isso. Tá? Dizer não não quer dizer posse. Simplesmente não concordar ou apoiar algo errado. Dizer não não quer dizer posse. Tá? Concordar ou apoiar algo errado também não tem relação com posse. Né? Mas assim, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós reconhecemos esse limite também. Lembra quando no início da live eu falei, atenção, não é para se prejudicar ou prejudicar a outrem. Tá? Mas assim, é uma questão sua, relação da definição de certo ou errado. E o que você vai fazer com isso? Simplesmente, na minha vida, não devo aceitar. Eu escolhi uma conduta, eu escolhi agir de uma maneira idônea, para quê?
para que no fim eu não seja lesado por isso. Cumprir as etapas de acordo com aquilo que seria benéfico não só a mim, mas a todos. Reconhecer um limite e lidar com ele não está em prejudicar os outros. A verdade, amiga, é contraditório, pois aprendi a dizer não aos 58 anos. Sou grata a isso. Boa noite, Gabriela Medeiros. Boa noite. E nós sabemos a necessidade de cada um. E nós conhecemos a necessidade de cada um. Mas também devemos compreender os nossos limites. Aquilo que nos impede. Se vai nos angustiar, se vai nos prejudicar, se vai demandar um tempo que eu não tenho, se vai demandar uma energia que eu não tenho, eu simplesmente posso me permitir a dizer não. Não há uma obrigação. Não há uma obrigação. Perguntas. Queridos, live, passamos até 10 minutos hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Márcia Silva, boa noite, muito obrigado por me acompanhar. Rosita Bacorni, boa noite. Muito obrigado por compartilhar a live, tá? Vamos ver a Gabriela Medeiros. Eu não sabia dizer não. Isso me fez ficar muito triste por muitas vezes. Exatamente. Dentro da nossa subjetividade, dentro da nossa particularidade, um princípio tão simples. Né? Hoje, a geração com acesso à cultura, com acesso a privilégios que antes nós não tínhamos, tem uma facilidade maravilhosa de nos dizer não. Estou vendo a hora de o Luiz crescer, ele olhar para mim e falar não. Aí ele fala, ai, que orgulho, meu Deus do céu. Vai ser interessante, tá? Não saber dizer não traz doenças, tá? Exatamente, Gabriela Medeiros. Exatamente. Nós somatizamos isso em nós. Somatizamos isso em nós, tá? Eu aceito aquele fardo que eu já não posso carregar, já estou carregado, já tenho uma demanda, já estou em esgotamento e aceito mais aquilo para lidar. Isso vai acarretar sintomas, isso vai acarretar angústias, dores. Eu tenho que, sim, não só reconhecer os meus limites, mas também impor limites. E assim, não tem problema nenhum. Mas lembre-se, sem prejudicar a você ou a outra. Se lhe cabe, se a sua responsabilidade, façam sempre a sua parte. Fazer a nossa parte é garantia de um travesseiro macio. Tem nada melhor do que uma noite bem dormida, do que um dia tranquilo. Mário Quintana fala, aqueles que atravancam o meu caminho passarão, e eu passarinhos. A felicidade de olhar para passarinhos, a minha tranquilidade mediante as adversidades que são apresentadas pela vida. A tranquilidade, isso não tem preço. Isso não tem preço. Queridos, muito obrigado. Boa noite a todos. Tá? Boa noite a todos. Agradeço de coração esse privilégio que vocês têm me dado, né, de estar aqui, de conversar com vocês, de falar com vocês, tá? De transmitir esse conteúdo. Tá? Não podemos ter tudo o que queremos, mas também podemos não querer. Identificar o limite, lidar com ele, falar um não na hora certa. Isso faz parte
de uma vida bem vivida. Ah, mas vai gerar crise. Uma crise bem administrada traz um bom resultado. Se eu me dispor a fazer sempre para o outro nunca irá se desenvolver e sempre dependerá de mim. É necessário um limite. Vençam essas barreiras, essas etapas, esses desafios. Vão para frente, vão para cima, pessoal. O artigo relacionado à frase está aqui em cima, tá? Dá uma clicada, dá uma lida lá, compartilha. É de grande valor para o projeto. Sempre compartilhe as lives. Eu agradeço a vocês com muito carinho. Sabedoria para identificar os limites. Serenidade para lidar com esses limites. E pé no chão quando for o momento de dizer não. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.